Gente, é extremamente danoso você deixar uma pessoa que está sabotando você e o seu time. Porque aquela velha frase da laranja podre, né? O que vai acontecer com as outras laranjas em volta? O desânimo, a negatividade. Isso é contagioso, gente. Esse é um ponto crucial. É como eu engajo meu time junto comigo. É uma liderança que inspira ou que ela sufoca? Porque ficar o tempo todo cobrando meta não é a melhor situação. Talvez tu ficar o tempo todo cobrando mais negócio, no sentido de fazer mais prospecções, fazer mais busca, fazer mais contatos, seja muito mais eficaz do que eu cobrar só meta. A meta é o resultado do meu esforço em buscar clientes, fazer projetos, vender projetos, fazer com que clientes comprem mais. Essa é o tradicional. E é isso que eu tenho que trabalhar. É fazer esse cara não deixar projeto para trás. Então, assim, eu sufoco ou eu inspiro este cara? Ou esta cara, né? É importante que a gente tenha essa leitura. Te dá conta, mas tu se influencia diretamente nos resultados de um negócio. Tu liderança, e essa liderança que eu vejo assim, nessa liderança, esse papel que me inspira é ajudar no momento que precisa ser ajudado. Não existe venda sem segurança, gente. Não existe venda sem que eu consiga realmente entender que eu tô junto, que eu tô próximo. Se não houver segurança, não tem confiança, não tem confiança, não tem venda. É um beabá quase que autoexplicativo. Ninguém compra de ninguém se não confiar. E se eu não confio num cara inseguro, eu não vou confiar num cara inseguro. Quem é o líder? O líder inspira, o líder ajuda, o líder faz esse cara crescer. E essa é a pegada. Né? Uma coisa... Agora eu vou falar uma coisa bem dura para vocês, que é o seguinte, tá? A gente pega muito empresário reclamando do time. Fulano isso, fulano aquilo. Mas um time só funciona quando tem um líder forte, um líder que inspira, um líder que lidera pelo exemplo, tá? Se você não tem habilidades de liderança, você nunca vai conseguir levar um time para uma posição maior. Isso é uma coisa muito nítida quando você vê esportes. Quantas vezes você já não viu times medianos que com lideranças boas chegaram em lugares muito legais? E times galácticos sem liderança que não aconteceu nada. Né? Elencos maravilhosos de jogadores, mas sem uma liderança, ela não acontece. E uma coisa que eu quero aqui, o Matheus agora mandou mais uma pergunta aqui que eu estou achando maravilhoso. Gente, a ideia dessa live, de nós estarmos aqui ao vivo, é justamente essa, tá? Tem dúvida, tem pergunta, manda pra gente. Seja aqui pelo Instagram, seja aqui pelos nossos canais, que a gente está aqui grudado aqui, ligado aqui. Tá com dúvida, pergunta, coloca lá. O Matheus traz uma reflexão agora bastante importante, né? O Matheus diz assim: o que mais vejo é feedback de vendedor que vende e não retorno depois, não acompanha. Vocês indicam ter um vendedor responsável só para o pós-venda, que vai executar e dar atenção total ao cliente? Aí que tá, né, Matheus? É aquilo que a gente falou agora há pouco. Que nível de engajamento esse cara tem? Porque se ele só vende, aí eu posso talvez criar uma estrutura que a gente hoje em dia ouve falar muito, né? Que são os SDRs, é o cara que levanta o negócio. Aí eu tenho os closers, os caras que fecham o negócio. Aí eu tenho depois o cara que é o pós-venda. Na realidade, do cliente, são setores de relacionamento. Na realidade, o que a gente gosta? Dependendo do tamanho do teu negócio e dependendo da estrutura, aqui a gente está conversando com mais de 5 mil lojas de móveis planejados de todos os tamanhos. Aqui eu tenho o cara que tem 20 vendedores, como é o Carlos lá do Recreio. Aqui eu tenho o cara que tem um vendedor, como é o Ed de Caxias. Eu tenho, não sei, Matheus, quantos vendedores tu está hoje, mas na época vocês eram em 2 ou 3 ali em São Leopoldo. Então, assim, dependendo do tamanho da minha equipe, eu vou ter uma estrutura de negócio. Aí a gente pode ter até assunto para uma outra live, né? SDR, Closer, como é que a gente monta essa estrutura e esse esqueleto. Bom, agora o que eu quero te responder é, se a minha loja é pequena, eu tenho que ter um cara fazendo quase que tudo. Que volume de negócio eu tenho? Quanto eu vendo? 150, 200 mil por mês? Eu diria que uma loja que vende 150, 200 mil com 2 vendedores,
ela não precisa, teoricamente, ter essa subdivisão. Não precisa. Agora, uma loja que pretende ou deseja vender de 500 mil para cima, ela já precisa ter uma certa hierarquia de negócios e vendas para que as coisas aconteçam bem. No que diz respeito a lojas pequenas, eu diria que o vendedor engajado, o que quer e o que faz, ele faz tudo com maestria. Desde a busca desse cliente até o fechamento. Por quê? Porque ele quer esse cara o tempo todo com ele, comprando e recomprando. O bom vendedor sabe o que é LTV sem saber o que é LTV. Melhor, ele faz LTV sem saber o que é LTV. Long time value é o quanto o cara me traz ao longo da vida dele na minha empresa. O bom vendedor, ele vende, por exemplo, o maior vendedor de carros do mundo. Cara, aquele cara, ele tem um book com ele lá ao longo da jornada dele, que ele vende e revende carro ao longo da vida dele para todos os caras dos quais ele vendeu o primeiro carro. Por quê? Porque o negócio dele é vender. O negócio dele é ter clientes satisfeitos, advogados do trabalho dele. Bom, e é isso que a gente precisa ter. Eu e aí eu tenho que inspirar um... o meu cara. Oi? Fala, Léo. Eu queria também dar um pitaco aí na pergunta do Matheus, que é o seguinte, tá? Primeira coisa que tem que ficar muito claro em todas as funções da sua empresa é qual é a missão daquele cargo que você contratou essa pessoa para fazer. A missão do seu vendedor é somente vender, fazer projetos e vender? Essa é a missão dele? Não sei. Não deveria ser, tá? A missão do seu vendedor é o seguinte: garantir a melhor experiência de compra do começo ao fim desse cliente. Então, ele teria que ser responsável, sim, por esse pós-venda, pelo acompanhamento, por estar ali ajudando ele com dúvidas durante o caminho, tá? Isso é uma questão de explicação inicial. Para que você está aqui na empresa? É só para vender? Porque tem, Matheus, tem lugar que o cara só está lá para vender. Ele não se preocupa com conferência, não se preocupa com captação, não se preocupa com pós-venda, ele não está preocupado com nada. A única função desse cara é baixar a cabeça e vender. Converter, tá? Empresa grande tem esse tipo de função. Aí, para empresas menores, eu acho que a solução que você pode encontrar também é que você tenha a divisão da comissão em etapas. Você não pague 100% da comissão pela venda. Você talvez pague 70% pela venda e 30% depois que o cliente estiver lá com a pesquisa de satisfação feita, móvel instalado na casa dele, e o vendedor acompanhou o cliente por todas as etapas. No final, você paga o restante da comissão. Essa é uma alternativa também. E isso que o Léo está colocando agora é algo que a gente já implementou em outras empresas e deu muito certo, tá? Algumas foram 60-40, outras foram 70. Ah, mas e o cara foi embora? Se ele foi embora, alguém vai assumir o lugar dele para fazer o pós. Ah, o cara fez uma venda futura que vai entregar daqui a um ano. Só lo siento. Alguém vai assumir o lugar dele porque ele não estava mais lá. Porque esta é uma etapa fundamental de negócio. É o pós-venda, que o cara não se dá conta de que ele precisa fazer. Aliás, ele é obrigado a fazer. Se o cara está engajado, ele automaticamente vai entender que aquilo ali se faz. Então, só para fechar o item 3, que é o papel da liderança, eu diria assim, tu tem que tomar alguns cuidados no que diz respeito ao tipo de líder que tu é. Se tu é um líder, como é que a gente chama, democrático, tu ajusta tudo, cara, tu tem que permear por várias situações. Em algum momento vai ter que ser linha dura, em algum momento vai ser um líder parceiro, em outros momentos vai ser um líder que vai dar o treinamento, que é o líder treinador. Então, assim, em cada momento tu vai exercer um tipo de liderança e que tu precisa entender se a tua equipe está conseguindo receber isso. E aí, obviamente, tu vai dando certa autonomia, os caras vão indo trabalhando, as tarefas claras. Cara, a melhor situação que o líder pode ter com a sua equipe é justamente ter as tarefas muito claras. Olha, tu executa isso deste jeito e eu quero que seja assim na minha... Ah, mas lá na outra empresa eu fazia assim. Aqui não, filho. Aqui é assim. É dessa forma que eu trabalho. Porque eu tenho lá, quando eu conversei com ele, o que o Léo acabou de dizer, a missão do cargo. A tua missão do teu cargo é essa. É fazer isso e nos trazer este resultado para mim e para ti. Essa é a pegada de um líder. E aí, obviamente que, né, vai ter um momento de elogio, vai ter um momento da cobrança, vai ter um momento da festa, e eu tenho que comemorar com o meu time.
Eu tenho que fazer esse time engajado, ele saber que existe uma situação de comemoração ali, que nós estamos vibrando pelo resultado dele e do nosso. Isso é importante. Isso é um papel de liderança.